No Jornal da Físio hoje você confere uma reportagem especial sobre a diferenciação e funções das células TCD8+ efeturas. Para aprofundar esse tema tão importante na imunologia, convidamos especialistas renomados na área. Agora, fica com o imunologista Dr. Eduardo, que vai explicar em detalhes como essas células atuam no sistema imunológico. Boa noite, meu nome é Eduardo. Eu vou falar um pouco sobre a diferenciação e funções das células TCD8+ efeturas. Sua diferenciação ocorre através de algumas etapas, são elas: as células TCD8+ vivas. Elas estão presentes na circulação sanguínea e em órgãos linfóides secundários e em tecidos. A ativação da célula TCD8+ ocorre nos linfonodos e requer 3 sinais essenciais, são eles: sinal 1, reconhecimento do antígeno. O receptor TCDR de uma célula TCD8+ reconhece um peptídeo antigênio, apresentado no MHC classe 1 de uma célula Apex. Sinal 2, coestimulação, garanta que a ativação ocorra apenas diante de um verdadeiro patógeno. Sinal 3, citocinas. E L2 promove a proliferação e diferenciação da célula TCD8+ ativada. Expansão clonal, a célula TCD8+ ativada se prolifera intensamente. Diferenciação em células T citotóxicas efeturas e células T citotóxicas de memória. Funções das células TCD8+ efeturas. Elas migram para os tecidos que foram infectados, adquirem capacidade de matar células-alvo, infectadas ou tumorais. Expressam moléculas como perforina e granzimas. Funções das células TCD8+ de memória. Vigilância imunológica prolongada, pois detectam o mesmo antígeno rapidamente. Resposta eficaz e potente, se achou em forma rápida e intensa. Células apresentadoras de antígeno, as Apex, se dividem em células dendríticas, capazes de apresentar antígenos vivos em MHC classe 1, mesmo se não estiverem infectadas, por meio de um processo de apresentação cruzada. Fornecem os sinais coestimuladores essenciais, B7 para CD28. Macrófagos e células B atuam em estágios secundários ou na reativação de células T de memória. A apresentação cruzada de antígeno é um mecanismo importante para o sistema imunológico, que permite lidar com antígenos que não estão presentes diretamente nas células apresentadoras profissionais. Nos camundongos, as células dendríticas são mais eficientes. Nesse processo, são aquelas que expressam o marcador CD103+. Já nos humanos, as células mais eficientes são as CD141+, também chamadas de BDCA3. Citotoxicidade e produção de citocinas. Eliminam células infectadas ou anormais por meio de perforina. Essa molécula forma poros na membrana celular-alvo, que facilitam a entrada de outras substâncias. Granzimas. São enzimas que entram nesses poros e induzem a apoptose. Faz e faz F. Esse é um sistema de sinalização que também leva a célula a se autodestruir por apoptose. Além disso, as células citoxinas produzem citocinas importantes como IFN-gama. Exaustão das células TCD8+. Quando temos infestação de tumores ou infecções que persistem por muito tempo, as células TCD8+ acabam ficando exaustas e produzem menos citocinas. Um dos sinais dessa exaustão é um expresso da proteína chamada PD1, que é um receptor inibitório. Esse processo dificulta a eliminação do agente infeccioso ou do tumor. Papel na defesa do hospedeiro. Eliminação das células infectadas ou anormais. Elas reconhecem e matam células infectadas por vírus e células tumorais. Rejeição de transplantes. Quando alguém recebe um órgão de outra pessoa, as células TCD8+ podem reconhecer esse órgão como estranho e atacar. Ativação da resposta imune adaptativa celular. Além de matar células-alvo, essas células também ajudam a ativar outras partes do sistema imune, especificamente outras células T. Excelente explicação, Eduardo. Agora fica com o imunologista Josué para entender o papel das células T auxiliares na resposta CD8+. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 3 temas muito importantes dentro da imunologia: o papel das células T auxiliares, o papel das citocinas e também sobre um conceito mais avançado, que é a exaustão das células TCD8+, em situações de infecções crônicas e câncer. Pode parecer complicado, mas eu vou explicar de um jeito bem simples e direto. Vamos lá! Primeiro, vamos entender o que são as células T auxiliares, também conhecidas como linfócitos TCD4+.
Elas são como os coordenadores do nosso sistema imunológico. Não atacam diretamente vírus ou bactérias, mas são essenciais para que outras células façam isso da maneira certa. Quando o nosso corpo identifica uma ameaça, como uma infecção, as células T auxiliares são ativadas. E o que elas fazem? Elas produzem citocinas, que são substâncias químicas que funcionam como mensageiros. Essas citocinas enviam sinais para outras células de defesa, orientando como elas devem agir. Por exemplo, elas ativam os linfócitos B, que são responsáveis por produzir anticorpos. Também ajudam a ativar as células T CD8+, que são as que atacam diretamente células infectadas. Além disso, as T auxiliares ajudam na ativação dos macrófagos, que são células que englobam e destroem micro-organismos. Essas células T auxiliares podem se especializar em diferentes subtipos, como TH1, TH2, TH17 e T reguladores. E cada uma tem uma função específica na resposta imune. É como se fossem divisões dentro da mesma equipe, cada uma com uma missão diferente. Agora falando sobre as citocinas, que são sinais produzidos por várias células do sistema imunológico, principalmente pelas células T. Elas são fundamentais porque regulam a intensidade e a duração da resposta imune. Algumas citocinas têm um efeito estimulador. Elas ativam outras células, atraem mais células de defesa para o local da infecção, aumentam a inflamação. Outras citocinas têm efeito inibidor, que ajudam a frear a resposta imune quando ela já cumpriu seu papel, evitando que o corpo ataque a si mesmo. Alguns exemplos de citocinas são interleucina 2, que estimula o crescimento das células T, interferon gama, que ativa macrófagos e combate vírus, e L10, que ajuda a regular e evitar respostas excessivas. Ou seja, as citocinas são essenciais para manter a resposta imune equilibrada, nem fraca demais e nem muito exagerada. E por fim, vamos falar sobre um conceito super importante: a exaustão das células T e CD8+, também chamadas de células T citotóxicas. Essas células têm como função principal destruir células infectadas por vírus ou células que se tornaram tumorais. O problema é que, quando a infecção dura muito tempo ou quando o corpo enfrenta um câncer por um período prolongado, essas células acabam ficando exaustas. Isso mesmo, elas perdem a capacidade de funcionar direito. Elas deixam de produzir citocinas, param de se multiplicar e perdem a força de ataque. Essa exaustão acontece porque elas são expostas por muito tempo aos antígenos, ou seja, aos sinais de que há algo de errado. E também porque começam a expressar moléculas inibidoras, como PD1 e CTLA4, que basicamente desligam sua atividade. Esse fenômeno é um dos maiores desafios nos tratamentos de doenças crônicas e câncer, porque, mesmo que o corpo queira reagir, as células TCD8+, não conseguem mais dar conta. Mas a boa notícia é que existem tratamentos chamados inibidores de checkpoint imunológico, que tentam reverter essa exaustão e reativar as células T, dando uma nova chance ao sistema imunológico de lutar contra a doença. Bom, gente, é isso. A gente viu hoje como as células T auxiliares são fundamentais para coordenar a resposta imune, como as citocinas são os mensageiros que regulam essa resposta, e como a exaustão das células TCD8+, pode comprometer o combate a infecções e tumores. Uma bela aula, Dr. Josué. Agora teremos um encontro com a imunologista Giovana para explicar melhor sobre as funções efetuoras dos linfócitos TCD8+. Vamos começar entendendo o papel dos linfócitos T citotóxicos, ou CTLs. Essas células são essenciais para eliminar micro-organismos que se escondem dentro de outras células, como vírus ou certas bactérias intracelulares. O principal mecanismo de ação dos CTLs é a morte da célula infectada. Ao identificar uma célula normal, eles a eliminam de forma precisa. Além disso, os CTLs também secretam a citocina internon, que tem um papel crucial na ativação dos macrófagos, fortalecendo a resposta imunológica. O processo começa com o reconhecimento específico do antígeno, que precisa estar apresentado no contexto do MHC classe 1 da célula-alvo. Uma vez que esse reconhecimento acontece, forma-se a chamada sinapse imunológica, uma conexão altamente organizada entre o CTL e a célula infectada. Essa sinapse permite que o CTL libere proteínas letais diretamente na célula-alvo.
Vale destacar que essa ação é altamente específica. Apenas a célula infectada é eliminada, enquanto as células vizinhas saudáveis permanecem intactas. A morte induzida por CTLs ocorre em etapas bem coordenadas. Primeiro, o CTL reconhece o antígeno apresentado pela célula-alvo. Isso leva à ativação do CTL. Em seguida, há a liberação de proteínas contidas nos grânulos citoplasmáticos. Isso resulta na morte da célula-alvo, geralmente por apoptose. E por fim, o CTL se desprende e segue para atacar outra célula infectada, repetindo o processo. O ataque dos CTLs envolve moléculas específicas. A perforina é responsável por criar poros na membrana da célula-alvo. Por esses poros entram as granzimas, que são enzimas capazes de ativar o processo da apoptose ou morte celular programada. Além disso, os CTLs também podem utilizar a via do ligante FAS, que se liga ao receptor FAS da célula-alvo, também induzindo a apoptose. Um ponto muito importante é a especificidade dessa resposta. Os CTLs só atacam células que apresentam um antígeno correto associado ao MHC. Eles não afetam células vizinhas que estão saudáveis e nem provocam danos a si mesmos. Essa precisão é fundamental para evitar inflamações desnecessárias e proteger os tecidos do corpo. Para concluir, CTLs são peças-chave na imunidade adaptativa celular, sendo fundamentais no combate a infecções virais e também no reconhecimento e destruição de células tumorais. Sua ação é altamente específica, eficaz e controlada, garantindo a eliminação de ameaças internas como mínima lesão do organismo. Eles funcionam como verdadeiros soldados do sistema imune, atacando com precisão apenas os alvos marcados. Ótima explicação da doutora Giovanna. Fique agora com a imunologista Ana Lívia para explicar sobre o reconhecimento de antígenos pelos CTLs. Agora vamos falar sobre o reconhecimento de antígenos pelos linfócitos T citotóxicos, ou CTLs, e os mecanismos que eles usam para eliminar a célula-alvo infectada ou tumorais. Começando pelo reconhecimento, os CTLs identificam antígenos apresentados na superfície das células por meio do MHC classe 1. Para isso, eles utilizam um receptor de célula T, conhecido como TCL, que reconhece especificamente o complexo antígeno MHC. Além do TCL, o correceptor CD8 é fundamental, pois estabiliza essa interação, aumentando a afinidade do reconhecimento. Além disso, moléculas de adesão como LFA1 e ICAM1 ajudam a firmar essa conexão, formando uma estrutura chamada sinapse imunológica. Essa sinapse imunológica é como uma ponte de contato precisa que garante que a ação do CTL seja direcionada exatamente à célula que precisa ser eliminada. Na estrutura do sinapse encontramos domínios proteicos que coordenam a ativação e a liberação de substâncias letais. O domínio secretor, por exemplo, direciona os grânulos contendo perforina e granzimas para a célula-alvo. Essa organização garante que a morte seja específica e eficiente. Falando dos mecanismos de morte, o primeiro é mais clássico. O CTL libera perforina, que forma poros na membrana da célula-alvo. Por esses poros entram as granzimas, especialmente a granzima B, que ativa a caspases dentro da célula, levando à apoptose, ou seja, a morte programada da célula. A cirglecina ajuda na montagem desse complexo, facilitando a ação das granzimas. Existe também um mecanismo alternativo que é bastante importante. Os CTLs expressam uma molécula chamada FASL ou FAS ligante. Quando essa se liga ao receptor FAS na célula-alvo, ela inicia uma cascata de sinalização que também ativa as caspases, levando à apoptose. Assim, temos duas vias principais de indução de morte, por um grânulo liberado e outra por sinalização via FAS-L. Além disso, os CTLs possuem outros receptores que regulam sua atividade, por exemplo, a KIRS. São receptores inibitórios que evitam que o CTL ataque células normais, reconhecido como MHC1. Já o MKG2D é um receptor ativador que reconhece sinais de estresse em células infectadas ou tumorais. E a
granulisina, uma proteína que também ajuda na destruição de micro-organismos, atua na membrana das células microbianas. Para resumir, os CTLs têm uma estratégia altamente específica e eficiente para eliminar células infectadas ou tumorais, usando mecanismos complementares de liberação de grânulos e sinalização de morte por FAS. Essa combinação garante que o sistema imunológico seja preciso, minimizando danos às células saudáveis. Excelente explicação da doutora Nali. E por fim teremos uma aula com a imunologista Daniela, para nos explicar sobre a produção de citocinas e funções do CTS. Bom, agora vamos entender a última parte da apresentação, o papel dos linfócitos TCD8+ efetores, também chamados de CTLs, na produção de citocinas e na defesa do nosso organismo. Os CTLs são conhecidos por matar as células infectadas ou alteradas, mas além disso, eles também produzem citocinas importantes, como o interferon gama. Essa citocina tem várias funções. Ela ativa os macrófagos, que são células que engolem e destroem os micro-organismos, e também estimula as respostas inflamatórias, reforçando o combate à infecção. Pode ser produzido por células T auxiliares do tipo 1, as TH1, mostrando que o sistema imune trabalha de forma coordenada. Além disso, os CTLs participam de reações inflamatórias, como por exemplo, a sensibilidade de contato, que é um tipo de reação cutânea. Agora falando das funções de defesa dos CTLs, elas são essenciais para matar células infectadas por vírus e bactérias, e também alguns protozoários, como os da malária. Ao matar essas células, eles destroem o material genético do micro-organismo, impedindo sua multiplicação. Mas é importante lembrar que algumas infecções, como a hepatite B e C, o próprio CTL causa o dano ao tecido. Isso porque o vírus em si não destrói a célula. Quem faz isso são os linfócitos T citotóxicos, que reconhecem e matam os hepatócitos infectados. Com isso, o fígado acaba sendo danificado pela própria resposta imune. Por fim, os CTLs também são fundamentais na imunidade contra tumores e na rejeição de transplantes. Eles conseguem identificar as células tumorais que expressam proteínas anormais e também reconhecem células transplantadas como não próprias, levando à rejeição do enxerto. Ou seja, os CTLs são cruciais para defender o organismo contra infecções, mas também estão envolvidos em inflamações e até em situações clínicas, como rejeição de órgãos e controles tumorais. Eles agem de forma rápida, específica e letal, como verdadeiros soldados do sistema imune. E é com essa parte final que encerramos a apresentação. Espero que vocês tenham gostado bastante e tenham aprendido. Não tem como não aprender com esses excelentes profissionais, né? É isso, pessoal. Tenham uma boa noite.